Se você achou, ele vai começar o texto, nós vamos ler do 30 ao 37. Mas o texto ele vai começar lá no 25, quando um perito da lei chega para o Senhor Jesus e questiona ao Senhor Jesus qual é o maior mandamento. E o Senhor Jesus diz para ele: amarás o seu Deus, amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Esse perito da lei, ele querendo se justificar, então ele continua redarguindo, ou seja, perguntando ao Senhor Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar para ele uma história, para que ele entenda, ele perceba quem é o seu próximo. E a gente vai ver a partir de Lucas capítulo 10, versículo 30, que diz assim: um homem, diga comigo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era considerada a cidade santa, a cidade de Deus, porque em Jerusalém ficava o templo. Em Jerusalém os homens iam para cultuar e adorar ao Senhor. Aí em Jerusalém estava a presença santa de Deus, porque estava estabelecido no coração deles um lugar para adoração. Então diz que eles desciam de Jerusalém para Jericó. Jericó representa a cidade do mundo, representa as coisas mundanas, representa os prazeres que estão fora aí da igreja, os prazeres que nos circundam. E diz assim: quando caiu na mão de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, diga, um sacerdote. Antes do sacerdote tem o quê? Assaltantes, diga assaltantes. Quando viu o homem, ele passou de lado, ou seja, o sacerdote ia descendo pela mesma estrada, e quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também o levita, diga, um levita. Quando chegou ao lugar e viu passar pelo outro lado, também passou para o outro lado. Mas um samaritano, diga, um samaritano. Olha quantas pessoas tem aqui, quantos personagens em um texto só. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Diga comigo, hospedeiro. E ele diz: quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então Jesus pergunta agora ao perito da lei: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Então o perito responde: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito. Então a gente vê e percebe aqui nesse contexto histórico a participação de várias pessoas. Nós temos um homem, conte comigo, um homem. Assaltantes, não se sabe quantos. Sacerdote, levita, samaritano, perito da lei, o próprio Senhor Jesus e o hospedeiro. A gente tem aqui, participando diretamente desse enredo, desse contexto, 6 pessoas: o homem, os assaltantes, o sacerdote, o levita e o samaritano. Eles estão dentro do contexto, eles estão dentro da história, eles estão participando daquele evento, daquele fato que ocorreu, que aconteceu. E a palavra nos diz que fora da história há 2 outras pessoas como observadores, e essas 2 outras pessoas são Jesus e o perito. A partir desse momento nós também passamos a fazer parte dessa história, porque nós tomamos conhecimento dela e passamos a observar aquilo que aconteceu nessa história, porque Jesus usa essa história para trazer verdades espirituais, para trazer verdades para que a gente possa aprender e compreender a vontade de Deus para nós e a nossa vontade para com o outro. A palavra, ele começa indagando Jesus: qual é o maior mandamento? O Senhor Jesus, ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo e maior mandamento é qual? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui você tinha um homem, uma pessoa qualquer,
sem identidade étnica, porque a gente não sabe qual era a sua nacionalidade, sem uma identidade religiosa, porque a gente não sabe, ali sem que ele cria, qual era a religião dele, se era batista ou era assembleiano. A gente não sabe se ele era pentecostal ou não, se ele era presbiteriano ou era metodista. A gente não tem uma identificação desse homem, porque esse homem pode ser qualquer pessoa. Esse homem pode ser tanto homem quanto uma mulher, mas é um homem necessitado. A segunda coisa que a gente vê aqui é um sacerdote. Esse sacerdote, sim, este tem uma religião. Esse nos dá a entender e a perceber que ele tinha uma nacionalidade, ele era judeu. E ele também era conhecedor das Escrituras. Certamente esse sacerdote que descia da cidade santa Jerusalém para Jericó, ele estava saindo de um momento de culto, ele estava saindo de um momento de adoração, ele estava saindo de um momento de intimidade, de encontro com Deus, ele estava saindo cheio da glória e da majestade de Deus. Mas parece que pelo meio do caminho ele se esvazia, porque tem um homem ali largado no meio do caminho, chorando, gemendo, pedindo ajuda, clamando por socorro. Mas a palavra diz que o sacerdote passa de lado. A palavra de Deus vai dizer que também havia ali um levita. E esse levita, tanto quanto o sacerdote, também servia no templo. O levita era um sacerdote que desempenhava as outras funções que não era destinada ao sacerdote. Só o sacerdote podia, pérola, tocar nas coisas santas e no altar. Só ele poderia fazer os sacrifícios. Os levitas faziam o trabalho de porteiro, o trabalho de ajuda, o trabalho de diácono. Os levitas faziam o trabalho de músicos. Levitas não eram tão somente músicos na casa do Senhor, mas era aquele que servia. A palavra levita quer dizer aquele que guarda, aquele que protege, aquele que assegura. É aquele que está na casa do Senhor para assegurar que os outros possam chegar e se sentir bem, se sentir confortável, se sentir acolhido, se sentir amado, se sentir parte da família de Deus. Mas o texto nos diz que nem um sacerdote, nem um levita se importaram, Henrique. Mas vem de repentemente um homem samaritano, um homem cuja origem era desprezado pelos judeus, porque eles tinham desavenças religiosas, eles tinham desavenças étnicas, eles tinham pensamentos divergentes. Havia entre os judeus e os samaritanos uma rivalidade. Havia entre os judeus e os samaritanos uma diferença de valores e de crenças que faziam deles, vamos dizer assim, pessoas que não se batiam, pessoas que não se gostavam, pessoas até que se detestavam por causa da sua origem. Mas o texto vai nos dizer que havia uma coisa em comum entre esses homens, entre o sacerdote, entre o levita e entre o samaritano, e entre aquele homem que foi encontrado largado pelos assaltantes, machucado, violentado. Havia uma coisa em comum. Qual era a coisa em comum que havia entre eles? O caminho. Todos eles passaram pelo mesmo caminho. Então você aprenda logo uma primeira verdade, que nem todo mundo que passar pelo seu caminho vai fazer a diferença. Nem todo mundo que passar pelo seu caminho se importa, mas o importante é que tem aquele que se importa, tem aquele que cuida, tem aquele que se vira, tem aquele que vai sofrer as suas dores. Ainda que muitos passem pela nossa vida ou passem pela nossa história sem importância alguma, tem aqueles que não nos dão valor. Porque nós temos valor e você tem valor. E todos aqueles que são imagem e semelhança de Deus têm grande valor. Muitas pessoas irão passar pelos nossos caminhos, e glória a Deus, aqueles que passam e deixam marcas, aqueles que passam e deixam registros, aqueles que passam e deixam saudades, porque a gente relembra e fica com saudade daquele que passou, porque ele fez algo em nossa vida que mudou, que transformou, que mudou às vezes até a nossa própria história, e às vezes ele não fez algo por nós, mas fez algo por alguém que nos é muito achegado. E esse alguém que nos é achegado é como se fosse nós mesmos. É como a gente fala ou pensa assim, Pérola, quando a gente faz algo para um filho nosso, alguém faz algo para um filho nosso, é como se estivesse fazendo para a gente. O cuidado que os nossos filhos recebem é o cuidado que a gente quer, é o cuidado que a gente deseja, é o cuidado que a gente espera.
Mas existe uma segunda verdade que eu quero trabalhar com você aqui. A primeira é que nem todos que passaram pela sua vida farão diferença, mas tem um que sempre faz a diferença, e o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo da promessa e da verdade. Uma outra coisa que eu quero que você aprenda é que Jesus, ele jamais irá desprezar a sua dor. Um homem do qual não se sabia nada, foi violentado, agredido, roubado e deixado quase morto, sozinho em uma estrada. Mas sozinho em uma estrada também, sozinho pelo caminho, passou um sacerdote. E como não tinha ninguém observando, ele passou de fininho pelo outro lado e foi embora. Também sozinho pelo caminho, Edmilson, passou um levita. E quando não tinha ninguém observando ali, o que ele fez? Passou de outro lado. Passou de largo, passou distante. Não se importou. Porque eles foram embora. Aí às vezes a gente julga, né? A gente recrimina um sacerdote, a gente recrimina um levita, mas a gente não sabe as razões pelas quais eles haveriam de se recusar a se aproximar daquele homem. Se a gente for estudar a palavra de Deus e debruçar nela e ler o livro de Levítico, você vai ver lá em Levítico capítulo 21, que havia uma lei para os sacerdotes, havia uma lei para os levitas. Eles eram homens santos separados para Deus, eles eram homens santos separados para o ministério, eles não poderiam se contaminar. Luzinete, talvez, e como diz o pastor Pedro, talvez então, tão somente talvez, ele guarda essa expressão, talvez e tão somente talvez, aquele levita e aquele sacerdote pensassem, Andresa, que o homem estivesse morto. Porque se ele estivesse morto, era proibido a um sacerdote, era proibido a um judeu, era proibido a alguém levantado, consagrado para Deus, tocar em um morto. Porque se ele tocasse em um morto, ele ficaria impuro, Edmilson. Durante 7 dias ele não poderia fazer ou realizar qualquer obra na casa do Senhor, porque ele teria que passar por um processo de purificação. A palavra de Deus vai dizer e vai nos mostrar que aquele homem, mesmo sozinho pelo caminho, o samaritano, ele se importou. Tem alguém que se importa com você. Tem alguém te observando. Tem alguém lhe dando assistência. Mas aqui eu quero perguntar, eu quero lhe fazer mais um questionamento, eu quero trazer para você mais uma verdade. Qual é o amor que você expressa por alguém que você não conhece? Amar aos que conhecemos é fácil. Mas qual é o amor que você expressa por alguém que você não conhece, quando você tem a oportunidade de se aproximar dele? É isso que Jesus está nos chamando e questionando. É isso que ele está dando a lição para aquele homem perito da lei, mestre da lei, a respeito do próximo, a respeito do homem, irmão Henrique, que foi largado, abandonado, que foi violentado e jogado pelo meio do caminho. Hoje existem muitos experimentos sociais na internet. Você abre o YouTube e às vezes aparece um cara lá se fingindo de cego. E ele está no meio de uma rua querendo atravessar a rua, e ele busca alguém para pegar na mão dele e atravessar, e não aparece ninguém. Às vezes o cara se faz que está aleijado, ele pega o braço, enfaixa o braço, pega uma muleta, coloca uma muleta, tira e desfaz o cadastro do sapato e fica esperando que alguém se abaixe para amarrar o cadastro. E as pessoas vão olhando e vão passando, vão olhando, vão passando, e ninguém dá importância. Isso são o quê? Experimentos sociais que vai medir a medida do nosso amor pelo próximo, quanto você se preocupa pelo outro. Eu já vi até experimentos sociais em que a pessoa fica na rua pedindo um abraço, às vezes está com cartaz, pedindo um abraço, e todo mundo passa e olha, não, esse cara é feio, não, esse cara é baixinho, não, esse cara é magrelo, não, esse cara, não sei, nem olho, né? Acho que ficar com nojo, não sei, ou ficar com receio. Não, ele é negro, ele é da pele escura, eu sou da pele branca, eu não posso me unir a ele. E aí o que é que fazem? As pessoas não dão um abraço, até que de repente surge alguém no meio do caminho e abraça. Ou seja, alguém no meio do caminho se ajoelha e faz e amarra o cadastro dele. Se surge alguém no meio do caminho, linda, que se importa.
São experimentos sociais que a gente vê e a gente convive todos os dias e que são realidades. Quantas vezes a gente passa pela rua e parece que o mendigo ele se torna invisível? Você já percebeu que os mendigos são invisíveis? Que aquele que está necessitado no meio da rua, ele pedindo trocado, ele pedindo dinheiro, ele fica invisível. A gente não consegue ver, enxergar, nem ouvir, porque a gente não se importa. A palavra de Deus vai nos trazer mais uma pergunta. A primeira não, foi já a terceira que ela me fez. Qual é o amor que você expressa por alguém que você não conhece? Quando você tem a oportunidade de se aproximar dele. Segunda, terceira ou quarta? A pergunta é: quem somos nós no meio do caminho? Quem somos nós no meio do caminho de um mendigo? Quem somos nós no meio do caminho de um hippie? Todo dia que eu vou para o trabalho, tem uns hippies que ficam lá na porta do trabalho, e todos os dias eles estão com a mesma roupa. Eu estou incomodado com aquilo, eu estou querendo fazer uma coleta de roupa para levar para aquele homem para ver se ele troca aquela roupa. Eu acho que o rapaz não consegue nem tomar o banho, porque se ele tomar o banho não vai ter o que colocar. Mas o Espírito Santo tem me incomodado tanto, não tem só ele, mas tem um casal também, junto com o casal, tem uma criancinha desse tamanho. Eu passei até mensagem para o nosso colega, pastor Cristiano do Resgate: tem roupa aí para doar? Ele não me respondeu, mas eu vou lá pegar na orelha dele e vou puxar a orelha dele. A gente tem que achar alguma coisa para poder abençoar os outros. A minha não dá porque o cara é gigante. Não, o cara é enorme. Dá 3 ou 4 do pastor Samuel. Se desse, já teria dado. Mas não cabe nele as minhas roupas. Como, quem somos nós no meio do caminho de uma pessoa que fica no trânsito? Agora a moda é essa. As pessoas ficam no trânsito com cartaz hoje dizendo: a fome dói, me ajude, estou com fome. E às vezes você olha um cara forte, novo, malhado, que poderia estar trabalhando, lavando o carro, varrendo uma rua, catando alguma coisa, limpando o quintal, mas está ali no meio do trânsito pedindo comida. Mas nem por isso a gente deve endurecer os nossos corações, porque ele tem a capacidade de fazer e a gente também tem a capacidade de dar. A palavra de Deus diz que nós nunca devemos negar a nossa mão de dar algo a alguém. A palavra do Senhor vai dizer que sempre haverá pobres na terra. Para que esses pobres existem? Para que você possa exercitar a misericórdia, o amor de Deus ao próximo. Bartimeu, a palavra de Deus vai dizer nas Escrituras que Bartimeu, ele estava pelo meio do caminho. Jesus passava pelo caminho. E quando Jesus passava pelo caminho, Bartimeu grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é que os discípulos fazem? Eles chegam para o cego e dizem: cala a boca, rapaz, não incomode o mestre. Mas para a surpresa deles, o que é que Jesus diz? Tragam ele até mim. As crianças, Jesus estava sentado ensinando a multidão, e as crianças queriam ir até ele. Mas qual foi a reação dos discípulos, Laura? Crianças, fica quieto, não abusa. Criança, se acomoda aí. E o que é que Jesus diz? Deixai vir a mim as crianças. Jesus não rejeita ninguém, seja adulto, seja criança, seja velho, seja jovem, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja índio, seja mulato, seja caboclo, seja branquelo, como o pastor Samuel. Jesus não rejeita ninguém. Uma vez a mulher me chamou de branquelo e me ofendeu. Seu branquelo. Olhem, para os discípulos, Mariana, eles impediam que as pessoas fossem a Jesus, porque eles queriam ser os exclusivos das bênçãos. As bênçãos de Deus são para todos nós. Eles não impediam, eles impediam que Jesus chegasse aos outros, ou que as pessoas chegassem a Jesus. Mas quando era eles que estavam em apuros, eles gritavam. Vocês lembram daquela passagem que havia uma tempestade, eles estavam no barco e o barco balançava para lá e para cá, trovoada, chuva, vento forte, Jesus dormindo, todo mundo apavorado, com medo, e Jesus dormindo, e eles acordam Jesus
que nós pereçamos. Ou seja, o Senhor não está preocupado que a gente vai morrer? Se morresse, ele ressuscitava, Leandro. Se morresse, ele ressuscitava. Eu vi uma mensagem do pastor Marcos Feliciano, que ele conta que Jesus morreu primeiro na cruz, antes daqueles dois ladrões que estavam ao lado dele. Por que Jesus morreu primeiro na cruz? E Marcos Feliciano diz, porque se os dois ladrões morressem primeiro, Jesus ia ressuscitar. Jesus ia ressuscitar os dois, porque a morte foi vencida pelo Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. A morte foi vencida pelo Cordeiro de Deus. Então aprenda uma coisa: ajude alguém que estiver próximo a vocês. Ajudar alguém para Jesus nunca foi problema. Ajudar alguém para Jesus nunca foi incômodo. Não se incomode em ajudar alguém. Segunda coisa, quer você esteja sozinho, quer você esteja na companhia de muitos, não despreze a dor ou a necessidade do outro. Ainda que ninguém esteja ali observando, faça o bem. A mulher samaritana, João capítulo 4, diz que Jesus estava junto ao poço de Jacó. Mas Jesus estava junto ao poço de Jacó sozinho, porque os seus discípulos haviam ido à cidade. E chega sozinha ao poço de Jacó uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. E Jesus, ele começa um diálogo com ela. Ele chega para a mulher e diz: mulher, dá-me de beber. E a mulher diz para Jesus, ela recrimina ele, porque ela reconhece em suas vestimentas, em suas roupas, em seu jeito de falar, em seu jeito de ser, em seu jeito de andar, no seu olhar, que ele era judeu. Deus sabe quem é crente pelo seu olhar, pelo seu vestir, pelo seu andar, pelo seu testemunho, pelo seu falar, pelo seu agir. A gente conhece quem é crente só de olhar pela cara, tem um brilho diferente. Pela cara fica meio feio, né? Só de olhar para o rosto. O rosto é mais bonito, o rosto é mais suave, o rosto é mais delicado. A palavra de Deus vai dizer que Jesus puxa com ela uma conversa. Se você conhece de Jesus para ela, ou se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. E aí agora aquela mulher, ela fica interessada na conversa. E ela diz: Senhor, me dá essa água, para que eu não tenha que voltar mais aqui, para poder pegar a água deste poço, porque só o Senhor é a água que pode saciar a minha sede. Sabe o que é que a gente aprende aqui? Mais uma verdade. Qual é a sua necessidade? Jesus tem um genuíno interesse em atender a sua necessidade hoje. Seja ela doença, seja ela enfermidade, seja ela luta, seja ela uma prova, seja ela um sonho, seja ela uma bênção. Jesus tem genuíno prazer, Vera, em atender a sua necessidade. Ainda que ninguém se levante, o céu se levantará em seu favor. A palavra do Senhor vai dizer: ainda que ninguém clame, as pedras clamarão. A samaritana, ela vai exatamente ao meio-dia, quando não havia ninguém, no meio do sol, para exatamente não ser encontrada por ninguém. Sabe por quê? Porque ela sofria reprimenda. Ela sofria, vamos dizer, mal dizer das outras mulheres. Ela já foi casada 5 vezes. E Jesus pergunta: mulher, onde está seu marido? Quando ela pergunta a Jesus: Senhor, me dá essa água. Jesus pergunta: mulher, onde está seu marido? E ela diz: Senhor, não tem marido. Jesus diz: disseste a verdade, porque você já teve 5, mas o que você tem agora não é teu. Você não precisa do que é dos outros, porque Deus tem um marido especial para você. Tem alguém solteiro aí querendo um marido? Tem alguém aí solteiro querendo uma esposa? Deus tem um varão, Deus tem a varoa especial para você. Vocês que ainda nem pensam ou sonham nisso, vá orando pela mulher ou pelo homem que Deus haverá de colocar em seu caminho. A palavra de Jesus então para aquele homem é: qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores ou dos assaltantes? E o perito diz: aquele que teve misericórdia. Aí Jesus diz para ele: vai e faça o mesmo. Jesus respondeu: vai e faça o mesmo. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer para a gente?
Ele está querendo dizer assim: seja você o próximo de alguém. A pergunta não é o que você vai fazer. A pergunta não é quem é o nosso próximo. A pergunta é de quem você será próximo. E a pergunta mais importante é o que você vai fazer diante desta mensagem. Preste atenção. Nós tínhamos ali o samaritano que cuidou, nós tínhamos também o hospedeiro que cuidou. Mas o hospedeiro cuidou porque ele ganhou. Tem muitos que cuidam por causa do interesse. E Jesus está vendo o nosso coração. Qual é o seu interesse em ajudar? É para glorificar o nome dele ou é para você se exaltar? Jesus está vendo o nosso coração. Aquele hospedeiro, ele cuidou porque ele recebeu o denário. E ele recebeu a promessa de que receberia mais. Por isso eu creio que ele até tenha se empenhado em cuidar melhor ainda. Ora, traz para cá esse homem todo largado, todo machucado, cheio de hematomas, todo violentado, cheio de feridas. Misericórdia. E eu para cuidar, que nada, ó, vou te pagar. Opa, pode deixar comigo mesmo. Às vezes o ser humano larga assim, né, Rosa? Eu já vi Rosa limpando aqui feridas de pessoas, por amor. A gente comprou até uma caixa de prontos socorros e nunca mais apareceu ninguém. Mas a caixa está aí. Né, Deus? É verdade. Preste atenção, a gente faz a pergunta errada, Eduardo. Quando a gente lê esse texto, a gente fica perguntando quem é o nosso próximo. A pergunta não é essa. A gente fica fazendo a pergunta errada dentro do contexto o tempo todo. E todo mundo prega assim. A pergunta não é quem é o seu próximo. A pergunta é de quem eu serei próximo. A pergunta é por quem eu farei alguma coisa. Se Deus já te incomodou esta semana para você fazer algo para alguém? Eu estou incomodado aqui já tem uns 3 dias. Eu tenho que ir na casa de uma pessoa. Tenho que ir na casa de uma pessoa. E quando eu vou dormir, o Espírito Santo lembra? Estou lembrando. Lembra? Estou lembrando. Tomara que ele fique te incomodando também. Você tem que ir na casa de alguém. Porque tem alguém precisando da sua presença. Tem alguém precisando da sua presença. Preste atenção. Se você ouvir a voz de Deus, não passe para o outro lado do caminho. Se você ouvir a voz de Deus, não saia de largo. Se você ouvir a voz de Deus, não ignore. Se você ouvir de Deus, dê atenção àquilo que Deus preparou para que você seja bênção na vida de alguém. Aprenda mais uma coisa, de que eu e você, nós fomos feitos e gerados para sermos próximos de alguém. Aquele homem não era desconhecido, ele não tinha família, não se sabe, não tinha origem, ele não tinha destino, não tinha religião, não tinha nacionalidade, não tinha idade, não tinha identidade. Era um homem totalmente largado por aí, Kleber. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós somos alguém, e somos alguém em Cristo. Glória a Deus, você tem casa, glória a Deus, você tem família, glória a Deus, você tem para onde voltar. Glória a Deus, você é alguém na vida. Deus pode ter te constituído sacerdote. Deus pode ter te constituído diácono. Você é alguém importante para Deus. Se alguém nesse mundo quer e precisa se importar com o outro, se alguém nesse mundo deve e precisa se importar com o outro, pérola, esse alguém tem que sermos nós. De que nos adianta título? De que nos adianta andar no anonimato? De que nos adianta passar de largo ou pelo outro lado? Ignorar a dor de uma mãe na rua pedindo esmola? Ou tampar os ouvidos para não ver o choro de uma criança? Ou recolher as nossas mãos para não ajudar o outro porque ele está sujo, fedido, maltratado, maltrapilho? Por que fechar os olhos e a boca para não defender o oprimido? Você tem que fazer alguma coisa. Deus lhe chamou para ser sal e luz. A luz tem que brilhar e o sal tem que fazer a diferença. Preste atenção, quem é você?
Quem sou eu? Quem somos nós? Reflita sobre isso. Essa mensagem nos traz essa reflexão. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Somos cristãos? Sério? Será que a gente tem coragem de dizer que somos cristãos? Sabe o que é ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É agir como Jesus agiria, fazer o que Jesus faria, dizer o que Jesus diria, parar para ouvir como Jesus parava, aconselhar como Jesus aconselhava. É ser igual e semelhante a Cristo. Presta atenção, você já se desfez do seu vinho e do seu óleo por um desconhecido? Você já ofereceu sua montaria, sua bicicleta ou seu carro para carregar alguém estranho? Você já pagou a despesa de um desconhecido? Você já pegou a receita médica de alguém e disse assim: olha, deixa que eu compro. Faltou o gás, faltou o feijão, faltou a farinha, faltou o ovo. Você já se preocupou? Isso serve para mim, viu? Quem está apoiando aqui sou eu também. Você senta para fazer um lanche. Lembram, meninas? A gente senta para fazer um lanche, gasta 10, gasta 15, gasta 30, gasta 50 reais. Mas passa uma pessoa pedindo R$1 e a gente diz: não tem. Aconteceu com a gente ali na praça. O rapaz chegou pedindo R$2, depois a gente olhou, procurou, ele sumiu, depois ele apareceu, aí eu dei. Você, olha, presta atenção, ande sempre com dinheiro trocado no seu bolso, alguém vai precisar. Você não quer dar seus R$10, você não quer dar seu 20, você não quer dar seus 50, ande com trocados no bolso. Por quê? Porque alguém sempre vai precisar. Quando alguém lhe pedir: Senhor, me dá uma moeda, R$10 aí para eu comprar um lanche, o que ele vai comprar com lanche? Uma bala? Uma bala não alimenta ninguém. Onde é que você compra com R$1 hoje, Perlão? Só doce, né? Não se compra mais nada que se alimente com R$1. Aprenda uma coisa: ande com dinheiro trocado na sua carteira, ande com a sua bolsa recheada. Você que é rico, de notas de 50. Quando eu passar, você tira uma lá e dá, pastor. Recebe para a glória de Deus. Nós precisamos aprender a agir com misericórdia. Nós precisamos tomar emprestado. Preste atenção, muitas pessoas já tomaram emprestado e não te pagaram. Já? Age com misericórdia por essa pessoa. Deixa isso para lá, esquece, deposita na conta de Deus. Você abençoou, a bênção vem do alto. Deus dará prosperidade. Eu não posso dizer que eu já perdi dinheiro em mão de crente. Eu posso dizer que eu investi. E a minha visão é essa: quando eu dou, a palavra diz que você não tem que dar com o objetivo de querer de volta. É o que ensina a palavra. Você tem que dar, não com o objetivo de querer de volta, mas de abençoar. Se ele voltar, glória a Deus. Se ele voltar, a bênção dobrada. Se não voltar, o Senhor faz. O Senhor dá. O Senhor prospera. O Senhor age. Presta atenção de quem nos adianta títulos. Eu quero compartilhar com você mais uma última verdade aqui a respeito disso. Aquele homem era um homem sem... Isso é a última. Aquele homem era um homem sem identidade, que não se sabe sobre a sua etnia, sua nacionalidade, não sabe qual o seu país, qual a sua origem, se ele tinha pai, se ele tinha mãe, se ele tinha filhos, se ele tinha filhas, se ele tinha que voltar para casa para alimentar seu filho, se ele tinha uma esposa para abraçar, Leandro. Ninguém sabe. Ninguém sabe a dor e a necessidade daquele homem. Mas ele estava ali largado e abandonado. Mas vou lhe dizer uma coisa: ainda do jeito que ele tivesse, maltrapilho, ele é a imagem e semelhança de Deus. Jesus disse: quando deres água a um pequenino, você está dando para mim. Quando você vestir alguém que está nu, você está vestindo a mim. Quando você visitar alguém que está preso, você está fazendo uma visita a mim. Porque toda vez que fizeres isto aos menores e pequeninos, estarás fazendo a mim. Você quer fazer para Jesus? Quem quer fazer para Jesus? Diga amém. Faça para alguém. A palavra vai dizer que ele é um homem sem identidade, mas nós devemos nos identificar com ele, porque a mesma dor que ele sentia, a gente sente. O mesmo frio que ele sentia, a gente sente. O mesmo gemido com o qual ele geme, a gente geme.
As mesmas necessidades que ele tinha, a gente tem. É isso que é amar o próximo como a si mesmo. É se colocar no lugar do outro. É isso que é amar o próximo como a si mesmo. Talvez esse homem ou essa mulher seja alguém que busque um reconhecimento, uma valorização, uma companhia, um companheiro ou uma assistência. Rose, ainda que a gente não conheça a identidade desse homem, a palavra do Senhor em Jeremias 1,5 vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ninguém te conhece, ou ninguém te reconhece, ou ninguém te valoriza? Eu já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Um homem que tem fome, um homem que tem sede, um homem que tem dores, abandonado neste mundo e abandonado e sozinho, necessitando de ajuda. Um homem desesperado pela ajuda de alguém, esperando alguém, ninguém chegava. Um homem talvez aqui se sentindo sozinho, abandonado, largado, desvalorizado, irreconhecível pelos hematomas e pelas feridas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus vai levantar alguém para te ajudar. Eu não sei a sua luta, eu não sei a sua prova, eu não sei a sua necessidade, mas Deus já levantou alguém para te ajudar. Talvez esse homem fosse aquela ovelha perdida que se perdeu pelo caminho, caiu no precipício, ficava gritando e gemendo, todo mundo passava, ouvia a sida, mas ninguém se importava. Talvez aquele homem fosse como o homem gadareno que estava preso pelos grilhões espirituais, que estava dominado sob os poderes das trevas e ninguém se importava. Ele dormia nos cemitérios e passava pelos túmulos. Talvez aquele homem fosse como uma mulher cananeia que os judeus chamam ela de cão e era desprezada. Talvez aquele homem fosse como Jó, que sofreu, padeceu, perdeu tudo, mas o Senhor Deus veio em seu favor e fez ele resplandecer e recuperar tudo que perdeu. Talvez aquele homem fosse como Pedro, que levou a Jesus, se arrependeu copiosamente, chorou e foi abraçado pelo Deus dos céus e da terra. Talvez aquele homem fosse um profeta, porque todos os profetas são rejeitados. Talvez aquele homem tivesse se sentindo um homem profeta rejeitado. Talvez aquele homem, ó, olha que interessante, talvez aquele homem fosse a mulher adúltera, que fosse pega em adultério e que as palavras e as ofensas lançadas contra elas, preste atenção, as palavras e as ofensas lançadas contra ela, porque foi pega em adultério, foram mais dolorosas do que as pedras que lhe seriam lançadas. A gente fala assim: ninguém jogou pedra nela, jogaram. Muita gente xingou, muita gente usou palavras de baixo calão para com aquela mulher adúltera, prostituta, e isso e aquilo mais, que não nos cabe mencionar aquilo, mas ela foi machucada, ela foi ferida por pedras que saíram da boca de alguém. Cuidado com as pedras que você lança, não lance pedras, lance pérolas. Deus é Israel. Não lance pedras, lance palavras de amor. Talvez aquela mulher ou aquele homem fosse o filho pródigo que saiu de casa, abandonou seu lar, largou tudo, passou fome e se viu na miséria. Quem nunca se desviou? Quem nunca perdeu o caminho? Quem nunca fez coisas erradas nesse mundo? Todos nós. Nós já nascemos errados. Nós já nascemos no pecado. Talvez aquele homem fosse Moisés, que em um momento de descontrole, tomado pela raiva e pela ira, bateu na rocha quando o Senhor disse para ele: apenas toque. Apenas toque. Talvez aquele homem fosse Zaqueu, que roubou pessoas, dilapidou o patrimônio de alguém, mas Jesus entra em sua casa e salva ele, toda a sua casa, toda a sua família. Talvez aquele homem fosse como Daniel, que foi lançado na cova dos leões para ser triturado, massacrado, destruído. Talvez aquele homem foi como Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado no fogo e na fornalha para ser queimado vivo. Meu Deus. Preste atenção, talvez esse homem esteja aqui ou esse homem esteja ali, na rua, nos becos, nas esquinas. Talvez esse homem esteja aí nos prostíbulos. Talvez esse homem esteja aí nos pontos de drogas. Talvez esse homem esteja aí na criminalidade. Talvez esse homem esteja aí no mundo, na farragução. Talvez esse homem esteja nas quadrilhas das quadrilhas.
Talvez esse homem esteja aí, bêbado, largado pela rua. Talvez esse homem esteja aí tão próximo de você, na sua porta, na sua rua, na sua esquina, no seu bairro, na sua cidade. Aonde você for, em qualquer bairro, em qualquer lugar que você passar, em esquina vai ter pessoas necessitadas pelas quais você deve se tornar o próximo delas. Amém? Glória a Deus. Acho que já tem crente aqui, né? Vou fazer apelo para crente, né? Tem alguém que aqui não é crente? Que quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor? Tem alguém aqui que não é crente? Quer? Fala assim. Tem não? Tem alguém aqui que entendeu a mensagem que Jesus é esse samaritano que cuida? Jesus é esse samaritano que chega junto? Jesus é esse samaritano que não passa de largo nem distante? Jesus não é aquele que sai do caminho, mas ele vai no teu caminho. Se você fugir, ele vai ao teu encontro. Ele vai te buscar e ele vai te puxar onde você estiver. Tem alguém aqui essa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Fala assim. Não temos? Então nós vamos participar agora do momento da ceia. Amém? Preste atenção. Para você poder participar da ceia, você precisa ser crente, batizado, participar de uma comunhão de igreja, estar em paz com Deus, estar em paz consigo mesmo, estar em paz com o seu irmão. Se você é crente, se você é batizado, se você é membro da igreja, se você está em comunhão com Deus, você pode participar da ceia. Presta atenção. Examine se você é o samaritano. Examine se você é o hospedeiro. Examine se você é um dos assaltantes. Examine se você é quem mais? Um sacerdote. Examine se você é um levita. Mas preste atenção a coisa que eu vou lhe dizer. Se você acha que você é um samaritano, não participe da ceia, porque você é perfeito demais. A ceia não foi feita para os perfeitos. A ceia foi feita para os pecadores que se arrependem. A ceia foi feita para os salteadores que na cruz ligam e olham para Jesus e dizem: Senhor, não esquece de mim quando entrares no teu reino. A ceia é para os assaltantes. A ceia é para os sacerdotes que, em vez de descer de Jerusalém para o mundo que está em Jericó, volta correndo para a casa de Deus. A ceia é para o levita que volta cantando, louvando e adorando ao Senhor, porque ele entende que ele estava quase morto como aquele homem largado no meio do caminho. A ceia é para o homem que estava quase morto, mas o Senhor Jesus o encontrou. O bom samaritano o encontrou e ele voltou à vida, velho. A ceia não é para o fariseu que bate no peito e diz: eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou santo, eu dou o dízimo de tudo. A ceia não é para esse que se justifica ou para que se eleva. A ceia é para os humildes. A ceia é para o publicano que bate no peito e diz: Senhor, eu não sou digno. Se você é um desses, como eu também, salvo e remido pelo sangue de Cristo, fica em pé para que você possa participar da ceia. Nosso irmão Kleber se recuperou de uma cirurgia, está aqui com sua esposa, a poderosa ali. Eu quero convidar vocês dois, vai para cá. Vocês vão estar nos ajudando nessa distribuição dos alimentos da ceia. Está podendo andar, correr? Tá ou não? Tá, então venha, você vai nos ajudar sim. Enquanto nós estivermos distribuindo os alimentos da ceia, as adoradoras vão estar cantando aqui, Vou de Cruz, né? Vão estar cantando juntamente também com o irmão Henrique, Edmilson e os demais que foram convidados a participar, certo? Então você vai recebendo o seu elemento, você pode sentar e eu vou colocar ali a música para eles.